Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Ansioso por esse momento para a gente começar uma maratona de lives que nós vamos ter. Nós estamos programando uma série de lives para poder ajudar você aí no consultório, para poder trazer informações importantes aqui para a rede social, que é uma área democrática, uma área que todo mundo pode ter acesso, independente de onde você esteja, qualquer parte do Brasil. A gente vai poder compartilhar conhecimento com qualidade com vocês. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos. Eu tive um feedback muito positivo quando eu resolvi fazer uma sequência de lives. Tive um apoio muito grande de todos que me apoiam aqui. Mais de 400 pessoas responderam uma enquete que eu fiz, achando legal a live, e é isso que eu quero, né? Na verdade eu quero entregar conhecimento, eu quero servir você que está aí desse lado, para que a gente possa melhorar o desempenho da endodontia de uma forma geral no Brasil. Nós somos no Brasil hoje nós somos referência em endodontia científica. Nós entregamos uma ciência para o mundo, nós fazemos ciência para o mundo mundo consome endodontia científica do Brasil, mas quando a gente vai para a clínica, nós precisamos evoluir muito ainda, né? A endodontia clínica do Brasil precisa melhorar. E a principal forma de você melhorar esse desempenho, da gente conseguir melhorar esse desempenho em alta escala, é justamente conseguir ter conhecimento sobre efeitos biológicos, sobre a biologia de como tudo funciona. Eu fiz algumas anotações aqui. E na verdade, uma única anotação que eu fiz aqui no meu iPad é: a base biológica, conhecimento biológico é o que vai te levar a ter resultados incríveis e diferentes para o resto da sua vida. Se você tiver conhecimentos de microbiologia, conhecimentos sobre imunologia, conhecimentos sobre farmacologia, que são conhecimentos básicos, e importantes. Quando eu digo básico, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é rápido, não. Eu estou falando que é o alicerce de todo o seu conhecimento, tá? E aqui nós vamos fazer 2 lives em 2 sábados. A primeira é hoje, sobre 2 pontos importantes dentro da endodontia. 2 pontos importantes que vão fazer a diferença dos seus resultados. O primeiro deles é conhecimento sobre microbiologia. E o segundo, conhecimento sobre anatomia. Professor, mas eu já conheço sobre isso. Tá, nós vamos reforçar isso porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, se você está aí, conhece, já trabalhou e fez pesquisa com microbiologia, me desculpe, mas eu vou repetir muitas coisas do que você já conhece. Agora, para quem não conhece microbiologia, eu vou estar aqui para que a gente consiga falar sobre um assunto extremamente importante e que vai definir o sucesso ou o fracasso dentro do seu consultório com os seus casos. E na verdade, você tendo conhecimento sobre isso, toda a sua estratégia, toda a sua forma de pensar, todo o seu tratamento, ele vai ser modificado. Tudo isso vai modificar. Porque é o que eu sempre digo em minhas aulas. Quem está aqui já assistiu aula presencial minha, sabe do que eu estou falando. Eu preciso ter conhecimento sobre microbiologia. Se você não tem conhecimento sobre isso, e se você não tem conhecimento sobre anatomia do canal radicular, e você faz uma endodontia rápida, se você irriga pouco, tudo bem, você está perdoado, tá? Agora, se você faz uma endodontia, galera, eu não sabia que fazer o joia acontecia isso, desculpa. Se você tem conhecimento sobre microbiologia, sobre anatomia, e você faz uma endodontia rápida, com pouca irrigação, de uma forma assim, meio sem preocupação com isso, aí já é negligência, né? Então eu digo sempre, você precisa ter conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você muda toda a sua estratégia. Você é o profissional, nós somos os profissionais que exercemos dentro do consultório algo chamado moral. O que é moral, pessoal? Moral é aquilo que você faz sem ninguém estar vendo, sem ninguém estar te filmando. Quando você está atendendo o seu paciente, você exerce algo chamado moral. Imagine que você esteja numa rede de supermercados aí da sua cidade
e você entra com o seu carro, que é um carro popular ou um carro um pouco melhor, e você bate num carro importado do dono da rede de supermercado. O que você faria se não tivesse te filmando? Isso é moral. Algumas pessoas iriam embora, outras pessoas iriam subir dentro do supermercado e encontrar o dono do mercado e avisá-lo, falar: olha, eu bati no seu carro, eu quero ver como que eu posso acertar isso. Outras pessoas deixariam um bilhete com o telefone para acertar. Isso é moral. Você que está aí me assistindo, que faz endodontia todo dia no consultório, você exerce algo chamado moral. Porque o paciente confiou em você, ele confiou na sua qualidade técnica, ele confiou no seu tratamento e ele acredita que você vai fazer o melhor. Se você está ali e não faz o melhor, você vai decepcioná-lo de uma forma muito grande. Então você tem que entender que você exerce moral. O paciente sabe se você descontaminou o canal de forma adequada ou não? Ele não sabe. A secretária sabe disso? Não. Então é você o único que tem esse conhecimento capaz de saber se você descontaminou ou não. Rodrigo, mas como eu vou saber se eu descontaminei ou não? É nesse ponto que eu quero chegar. A endodontia, pessoal, a endodontia trata-se, por enquanto, em 2025, eu estou falando em 2025, baseado no que nós temos de literatura, sobre um tratamento inespecífico. O que significa isso? Nós não temos um teste biológico, nós não temos um teste de saliva, nós não temos um antibiograma, como o médico tem lá no hospital, para fazer exatamente um protocolo terapêutico, um protocolo antimicrobiano com antibióticos para aquela cepa microbiana, para aquela infecção. Nós não temos isso dentro da endodontia. Então vamos lá. Quando você vai para o seu consultório atender o seu paciente, aquele paciente, o fulano de tal, você sabe qual o tipo de microbiota que está lá dentro do canal? Especificamente daquele caso? Não. Você sabe baseado na literatura, uma média. Você sabe quantas espécies bacterianas tem? Não. Você sabe baseado na literatura, tá? Mas você não sabe exatamente quantos micro-organismos tem, quantas espécies microbianas tem, qual a virulência daqueles micro-organismos, e a literatura mostra que a virulência pode mudar de acordo com a região do mundo. A gente não sabe exatamente o que acontece, e nós temos que entender que o tratamento endodôntico é inespecífico. Quando eu digo isso, eu estou falando que você tem que tratar todos os casos como se fossem difíceis. Vocês que me acompanham aqui, que estão aqui comigo, vocês sabem que eu sou um grande propagador da descontaminação de qualquer forma, não importa quantas sessões isso leve. Essa é uma frase que eu levo comigo, não importa quanto tempo eu vou gastar com isso. Se for uma sessão, 2 sessões, eu vou fazer quantas vezes for necessário até que eu consiga descontaminar de forma adequada. Isso é o mais importante, você estar disposto a isso. Você tem que estar focado na descontaminação. E muitas vezes as pessoas me questionam: Rodrigo, mas você não está irrigando muito? Você não está fragilizando a dentina? Na verdade, a literatura me mostra que você irrigar com hipoclorito de sódio, você acaba atrapalhando, você acaba modificando as fibras colágenas, obviamente. Mas como o tratamento endodôntico é um tratamento inespecífico, nós não sabemos espécies microbianas, nós não sabemos a virulência, a quantidade de bactérias, nós não sabemos qual a resposta imune daquele paciente, nós não sabemos a resposta imune. O que está ao alcance do clínico? O que está ao meu alcance aqui na cadeira do dentista? Reduzir carga microbiana de qualquer forma. Eu preciso reduzir carga microbiana de qualquer maneira. Eu preciso estar focado nisso. Então, muitas vezes, o seu protocolo, o que você trabalha descontaminando o canal radicular, vai ser um tiro de canhão para matar uma formiga. Concordo, vai ser. Algumas situações vai. E outras situações você está dando um tiro de canhão para realmente matar um elefante. Por que eu digo isso? Porque se você fizer o processo inverso, se você tratar todos os casos como se fossem fáceis, você vai ter uma alta taxa de fracasso dentro do seu consultório. Se você tratar todos os seus casos como se fossem difíceis, você vai ter uma taxa elevada de sucesso dentro do seu consultório. Qual que é a notícia ruim disso? Você fazer
Isso demora. Muitas vezes você não vai conseguir fazer em 40 minutos, você não vai conseguir fazer em 50 minutos, né? Infelizmente, isso não vai ser possível. Então nós vamos ter que dar um tiro de canhão mesmo para matar ou uma formiga ou um elefante, porque o tratamento endodôntico ele é inespecífico. Um outro ponto que eu queria tocar aqui com vocês é limite apical de contaminação. Com certeza nós temos aí 58 pessoas agora na live. Você que está aí comigo, você já deve ter visto no seu consultório casos onde o tratamento endodôntico está 4, 5 milímetros aquém do ápice, do vértice radiográfico, e o tratamento endodôntico ele teve sucesso. Então você olha, a lâmina dura está intacta, não tem lesão periapical, o paciente está assintomático, e aí muitas vezes você pensa, como que esse caso deu certo? Coincidentemente, provavelmente, o limite apical de contaminação daquele caso não era lá no terço apical. Ele estava em nível de terço médio. Provavelmente o que acontece, na grande maioria das vezes, a contaminação ocorre de coroa para o ápice. Nós temos aí ainda um alto índice de cárie no Brasil, e nós temos um dado extremamente importante da Associação Europeia de Endodontia, que mostra que de 2022 a 2030 nós teremos um aumento de 4% ao ano de lesões periapicais. Então a realidade do Brasil não é ausência de cárie, pode ser de alguns consultórios, mas ainda existe um alto número de cárie no Brasil. Então, você aí no consultório, quando o paciente chega, você tem consciência qual o limite apical de contaminação daquele caso que você vai atender naquele momento? Não dá para saber. Não dá para saber se os micro-organismos já conseguiram chegar em nível de terço apical, ou se eles estão em nível de terço médio, ou eles estão em nível de terço cervical. O que você tem que fazer como clínico? Você tem que tratar todos os casos, no mínimo até o comprimento de trabalho. Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe o limite apical de contaminação. Você não sabe até onde está contaminado. E por isso, você deve tratar até o comprimento de trabalho ou o comprimento do dente, tá? Depende da situação. Entende isso? Então, esses dois pontos, de você não saber qual a microbiota, você não saber o número de micro-organismos, você não saber qual a virulência dos micro-organismos e nem a resposta do hospedeiro, e você não saber o limite apical de contaminação, me faz pensar que eu tenho que tratar todos os casos como se fossem difíceis. Eu preciso irrigar muito. Eu preciso chegar no comprimento adequado. Claro que nem sempre isso é possível. Existem limitações, mas sempre que possível nós temos que chegar no limite adequado. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que entender isso. E quando a gente pensa que o grande desafio microbiológico do tratamento endodôntico é biofilme, se nós pegarmos os estudos do professor Siqueira mostrando, por exemplo, um artigo dele, 24 pacientes que fracassaram o tratamento endodôntico, e foi feito o exame histopatológico da região que fracassou depois, 95% das vezes o problema estava dentro do canal radicular, vírgula, entre aspas, em forma de biofilme. Então, qual o grande desafio meu? Descontaminar biofilme. Então, se eu irrigar pouco, eu vou conseguir uma descontaminação de micro-organismos planctônicos, de micro-organismos que estão soltos lá dentro do canal radicular. Mas o biofilme, ele dá trabalho para você descontaminar. Imagina que o biofilme, ele é como se fosse um tártaro na superfície externa do dente. O que é o biofilme endodôntico? É como se fosse um tártaro na superfície interna do dente. Nós temos algo lá dentro calcificado. Professor, todos vão estar calcificados? Não sei. Eu sei que ele é tempo dependente, mas aquele caso que chegou no seu consultório, eu não sei. Eu sei que existe biofilme em quase 100% das vezes, tá? O professor Mário Leonardo fez um trabalho lá na urgência da Unesp de Araraquara, onde ele pegou muitos dentes que iriam ser extraídos já. Os dentes foram extraídos e ele pegou e fez microscopia eletrônica de varredura desses dentes. Todos os dentes que tinham lesão periapical na radiografia tinham biofilme na região apical. Eu vou repetir. Todos os casos que tinham lesão periapical na radiografia
tinha biofilme na região apical. Professor, você está dizendo que todos são resistentes? Não, estou dizendo que tinha biofilme em todos. Ainda bem que em torno de 4, 5, 6% das vezes eles são resistentes. Na verdade não é que eles são resistentes, eles começam a se localizar na superfície externa da raiz. E aí nós temos as infecções extra-radiculares, né, que muitas pessoas me perguntam e depois a gente vai chegar nesse ponto. Entendem isso? E todo esse conhecimento não me deixa fazer um tratamento endodôntico em meia hora, em 20 minutos, em 40 minutos. E na grande maioria das vezes não me deixa fazer em uma sessão. Rodrigo, mas é a medicação intracanal que faz toda a diferença? Na minha opinião, não. Claro, a literatura mostra que reduz carga microbiana, independente da medicação que você usa. Reduz carga microbiana, isso a gente já sabe, tá? Mas o mais importante para mim é que eu vou ter uma outra sessão de mais 1h30 de possibilidade de trabalhar dentro daquele canal radicular de novo. Eu vou poder dar patência de novo, eu vou poder irrigar de novo, eu vou poder fazer toda a minha conduta antimicrobiana novamente para ter mais contato de agentes antimicrobianos com o canal radicular. A minha casuística de 18 anos, eu fiz agora em janeiro 19 anos de formado, praticamente 19 anos trabalhando com endodontia. Os meus resultados são muito melhores quando eu trabalho com 2 sessões, né? E eu tenho aí um respaldo de controle tomográfico de mais de 100 pacientes. Né? Os que eu tenho controle tomográfico, mais de 100 pacientes. E nós temos aqui na live muitos profissionais muito capacitados que podem relatar isso também, tá? Claro que outros fatores devem ser levados em conta entre isso. Depois a gente vai discutir sobre isso. O importante é você ter essa consciência. Você precisa ter esse conhecimento. E o que eu queria conversar com você aí, que é clínico, que faz endodontia, que é especialista ou não especialista, eu queria falar com você sobre a doença que acomete a nossa especialidade. Qual é a doença que acomete a nossa especialidade? É a lesão pré-apical. Qual é o nome dessa lesão pré-apical? Chamada de periodontite apical. A periodontite apical é a doença que caracteriza a nossa especialidade, endodontia. O médico cardiologista trata infarto agudo do miocárdio. O pneumologista trata pneumonia. O endodontista trata periodontite apical, né? Periodontite apical. Nós devemos fazer o diagnóstico, a prevenção e o tratamento dessa doença. Rodrigo, como que eu faço a prevenção de uma periodontite apical? Por exemplo, um caso de polpa viva, você tratar de forma responsável, você tratar de forma consciente para que você evite a instalação de uma lesão periapical no futuro. Mas isso pode acontecer, Rodrigo? Pode, já aconteceu comigo. Eu já fiz controle de casos meus que eram tratamento de polpa viva e depois de 1 ano eu tinha uma lesão periapical. Por que isso acontece? Presença de remanescente de tecido vivo. Esse remanescente de tecido vivo, ele não tem mais aporte sanguíneo, ele necrosa e ele leva a formação de uma lesão periapical, da periodontite apical. Então, como você previne a instalação de uma periodontite apical? Fazendo um tratamento de uma polpa viva de forma adequada. Quando nós devemos fazer um tratamento de uma polpa viva? Várias indicações. Pulpite irreversível, traumatismo alveolo-dentário, reabsorções, indicações protéticas, né? O dentista está fazendo preparo protético, o paciente está com muita dor durante a fase de provisório. Ou indicações periodontais, bolsas periodontais muito profundas, né? A literatura já mostra que bolsas periodontais com mais de 8, 9 milímetros existe contaminação dentro do canal radicular, mesmo o dente ainda respondendo aos testes de forma menos intensa, mas ainda respondendo aos testes. Entende a importância de você ter esse conhecimento? Então você vai prevenir uma grande instalação, você vai prevenir a instalação de uma periodontite apical no futuro, certo? Mas nós temos uma alta prevalência dessa doença no Brasil. Aliás, vamos falar sobre essa prevalência no mundo primeiro. Existe uma revisão sistemática e uma meta-análise feita por um grupo de brasileiros, orientada pelo meu amigo professor Alexandre Bier, da Universidade Federal de Santa Maria, que mostra que
52% da população mundial tem pelo menos um dente com periodontite apical na boca. Eu vou repetir. 52% da população mundial tem pelo menos um dente com periodontite apical na boca. E eu vou parafrasear o professor Siqueira agora, onde ele diz que nós estamos diante da doença mais incidente nos seres humanos em 2025. Você que é endodontista, você que está me assistindo, você que é clínico e faz endo, nós estamos diante da doença mais incidente nos seres humanos em 2025. 52% da população mundial tem pelo menos uma periodontite apical na boca. E quando nós vamos para os dados no Brasil, da incidência no Brasil, nós temos em média 3 lesões periapicais por indivíduo. 3 lesões periapicais por indivíduo. Então nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil, nós temos 660 milhões de lesões periapicais para tratar hoje, atualmente no Brasil. Pessoal, eu estou falando só de lesão periapical, estou falando só de periodontite apical. Eu não estou falando de traumatismo alveolo-dentário, eu não estou falando de indicação protética, eu não estou falando de pulpite. Então você aí, que é endodontista, que me acompanha, você tem um mercado muito grande pela frente. A gente tem que falar sobre isso, tá? Muitas vezes parece uma quebra de... Parece crime você falar sobre mercado, você falar sobre ganhar dinheiro. E na verdade não, desde que seja de forma honesta, trabalhadora e que você não prejudique ninguém, isso não é problema algum. A gente tem que falar sobre isso. E eu vejo o mercado hoje com muitas oportunidades para aquele profissional que quer investir, para aquele profissional que quer estudar, para aquele profissional que busca conhecimento para aplicar no seu consultório. Pessoal, e quando eu digo isso, está anotado aqui no meu iPad. Está anotado aqui. Todo ano você tem que frequentar um congresso. Por quê? Porque as tecnologias, elas estão mudando muito rápido. Elas estão mudando muito rápido. Todo ano, para quem vai no CIOSP, nós temos lançamento de instrumentos novos, de resinas novas, de vários materiais de prótese novos. Então, independente da área que você trabalhe, as novas tecnologias, elas estão evoluindo a cada ano. A indústria traz isso para nós, ainda bem, e nós temos que acompanhar isso. Mas tecnologia, você vai ter que aprender e desaprender constantemente. Então, uma sequência técnica que você usa de instrumentos hoje, o ano que vem pode ser que você não use mais. Por quê? Você vai ter uma nova, vai ter uma melhor, vai ter um instrumento melhor e você vai ter que aprender isso. E a mesma coisa com resina composta, a mesma coisa com materiais de prótese e assim por diante. Agora, o que eu quero que você entenda nessas duas lives que eu vou fazer? Em 2 sábados, às 10 horas da manhã. A primeira é hoje, sobre infecção. Que o conhecimento de bases biológicas, de microbiologia e de anatomia e de farmacologia em todo esse processo de bases histológicas e biológicas não vai mudar. Nós estamos em 2025, provavelmente em 2035, se alguém assistir alguma aula minha, no começo da aula eu sempre vou falar sobre a inter-relação infecção endodôntica anatomia. Porque nós temos uma infecção persistente com muitas espécies de micro-organismos num ambiente de difícil acesso. Qual a melhor forma de eliminar um biofilme de dentro do canal? Qual a melhor forma de você fazer uma raspagem periodontal? Vamos mudar a pergunta. Qual a melhor forma de você fazer uma raspagem periodontal? Ou é ultrassom ou é cureta. É mecânico. Legal? E como o biofilme ele tem uma estrutura muito parecida com o tártaro, só que ele é dentro do dente. Se ele vai estar mais mineralizado ou menos mineralizado, isso é tempo dependente, depende do tempo da infecção. A melhor forma de você tirar isso de dentro do canal é instrumentos de níquel titânio ou ultrassom. São as duas melhores formas de você eliminar biofilme de dentro do canal. Só que a notícia não é legal. Desculpa, eu não vou chegar aqui e falar para vocês assim, ó,
é fácil, você consegue fazer sessão única em todos os casos. Sabe por quê? Porque tem casos que eu demoro 40 minutos, 50 minutos para reconstruir o dente para achar o canal. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade com os meus pacientes. Se eu não acho um canal, eu vou colocar medicação e eu vou achar na próxima sessão. Se eu fraturo o instrumento, eu vou colocar medicação e vou tentar tirar na próxima sessão. Eu não vou deixar canal sem tratar, eu não vou deixar instrumento fraturado lá dentro de qualquer forma e terminar tudo na mesma sessão. Não vou fazer isso, né? Não é a realidade do dia a dia minha. Eu que sou endodontista, eu tenho certeza que não é a realidade de muitos endodontistas que estão aqui, tá? De deixar. Então, pode ser que você deixe canal sem tratar, Rodrigo? Claro, obviamente. Eu sou ser humano, eu erro, eu não vou conseguir patente em todos os casos, eu vou fraturar instrumento, pode ser que eu deixe canal sem tratar, mas eu vou entregar o meu melhor sempre. Você tem fracasso, Rodrigo? Tenho, mas eu vou dar o meu melhor sempre. Isso que é importante. Outro detalhe. Qual a notícia? 50% das paredes não são tocadas pelo instrumento endodôntico. 40% das paredes não são tocadas pelo instrumento endodôntico. Se você aí que está me assistindo ainda não agregou ao seu dia a dia do consultório um equipamento chamado ultrassom e alguns insertos que vão te ajudar na descontaminação dessas áreas, que para mim são dois, a Clear e a Flat Sonic. Claro que existem outras de outras marcas, mas o meu dia a dia é Clear e Flat. Vocês não vão conseguir melhorar essas áreas não tocadas, que são zonas polares. Então, todos os incisivos inferiores, a técnica de instrumentação tem que ser mista. Todos os pré-molares com um canal só, a técnica tem que ser mista. Quando eu digo mista é instrumento de níquel titânio mais ultrassom. Fora irrigação, que a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas vocês já me conhecem, já me acompanham e sabem o quanto eu preconizo isso aqui. Irrigar muito. Trocar a substância química, a gente fala sobre isso sempre, tá? Então, mas mesmo usando níquel titânio e ultrassom, em torno de 20, 25, 30% das paredes vão ficar sem tocar. Por quê? Porque mesmo com essas ferramentas, são áreas lá no terço apical que nós não temos acesso. Tá? Nós não temos acesso. Então, nós precisamos entender que há necessidade de irrigar muito, ativar muito, mas hoje não é o tema da nossa live. A gente vai falar disso em outro momento. Entende? Hoje nós vamos falar sobre microbiologia. O que eu quero que você entenda para que você possa melhorar a sua autoridade frente ao paciente? Para que você tenha respeito pelos pares. É você saber a etiopatogenia da doença mais incidente na endodontia, que é a periodontite apical. Você conhece a etiopatogenia? Você sabe como que ela se forma? Eu ganho muita autoridade com os meus pacientes aqui no meu consultório, onde eu estou aqui agora. Eu coloco uma folha de sulfite aqui e eu desenho a novela do desenvolvimento da periodontite apical. Eu desenho pro paciente e com isso eu ganho muita autoridade, porque o paciente sabe, ele percebe, ele sente, ele entende o valor de que ele está de frente de um profissional que conhece a doença que ele chegou no consultório para tratar. Então, em algum outro momento a gente pode fazer essa novela. Eu posso passar aqui 1 hora com vocês falando sobre essa novela, mas basicamente nós temos algumas formas de contaminação do canal radicular. Quais são elas? Principal delas, via túbulo dentinário, porque você tem uma doença cárie instalada, e essa doença cárie não precisa ter, os micro-organismos da cárie não precisa ter contato direto com a câmara pulpar para ter contaminação, ocorre via permeabilidade dentinária. Alguns casos existe já o contato direto, outros casos a cavidade vem aberta, outros casos existe infiltração marginal em resina composta. É um outro ponto que a gente pode tocar aqui muito durante as nossas lives, porque resina composta, a melhor resina composta é a resina bem fotoativada. Pô, o que um endodontista está falando de resina? Eu
eu tenho contato, eu estudo sobre isso e eu posso dizer para vocês que a melhor resina que existe é a resina bem fotoativada. Muitas pessoas procuram pela marca e na verdade a resina bem fotoativada é a resina que melhor funciona. Então nós encontramos muito no dia a dia ainda muitas falhas de adesão. Vejam bem, não estou criticando a resina, não estou criticando a dentística, não é isso. Mas a necessidade, tudo que depende de muito do profissional, mais passos podem acontecer mais falhas. E isso é normal. Então essa contaminação, na grande maioria das vezes, vai acontecer na coroa. Ou por meio de cavidade aberta, ou por meio de uma infiltração, ou por meio de uma fratura, e vai ocorrer infiltração. Quando ocorre essa chegada dos micro-organismos dentro da câmara pulpar, em contato com o tecido pulpar inicialmente vivo, vai ocorrer um combate das células de defesa que estão circulando ali no sangue do tecido pulpar, vai ocorrer um combate inicial, só que vai chegar um determinado momento que a quantidade de micro-organismos é tão grande, a virulência é tão grande, que o tecido pulpar lhe sucumbe, ele não suporta mais. E o que vai acontecendo? Vai ocorrendo uma invasão dos micro-organismos, inicialmente na luz do canal principal. Nesse momento, nós temos uma prevalência de micro-organismos aeróbios e microaerófilos, ou anaeróbios facultativos, não em grande quantidade, mais aeróbios e microaerófilos. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de oxigênio muito grande ali naquela área ainda, porque nós tínhamos um tecido vital até pouco tempo. Então, o que esses micro-organismos precisam para sobreviver é oxigênio. Então, a prevalência vai ser mais de aeróbios, microaerófilos, principalmente gram-positivos, tá? Principalmente na luz do canal principal. Conforme o tempo vai passando e esse dente não recebe tratamento, o que acontece? Vai ocorrendo uma redução da quantidade de oxigênio dentro do canal, vai aumentando a quantidade de gás carbônico e automaticamente ocorre um shift microbiano, ocorre uma mudança da microbiota. A microbiota passa a ser mais anaeróbia e gram-negativa. E automaticamente a disseminação dos micro-organismos passa a não ser mais só na luz do canal principal. Nós passamos a ter uma disseminação de micro-organismos em toda a massa dentinária, em toda a microanatomia. Quando eu digo microanatomia, eu estou dizendo em área de istmo, eu estou dizendo em canal lateral, eu estou dizendo em delta apical. Então tudo isso vai acontecendo simultaneamente, tá? Então nós temos uma mudança da microbiota. Mas ainda não há lesão periapical. Por que não há lesão periapical? Porque muitas vezes o limite apical de contaminação, os micro-organismos não chegaram lá na altura do forame. E mesmo assim, quando eles chegam na altura do forame, existem células viáveis do ligamento periodontal que vão fazer um combate inicial a essa infecção. Então existem células de defesa ali que vão fazer o combate inicial frente a essa lesão. Só que da mesma forma com que a polpa não conseguiu combater os micro-organismos, as células do ligamento periodontal também não vão conseguir. Vai chegar um determinado momento que a quantidade de micro-organismos é tão grande, o despejo de produtos tóxicos da necrose, de lipopolissacarídeos, por exemplo, oriundo de bactérias gram-negativas, que vai fazer com que ocorra um início da formação de uma lesão periapical. Como que isso acontece? Porque o próprio lipopolissacarídeo, que é um componente da parede celular de bactérias gram-negativas, que é 90% do conteúdo que está dentro do canal agora, vai ser liberado e esse conteúdo endotóxico do lipopolissacarídeo, ele vai fazer com que atraiam clastos para a área. Então os clastos vão ser ativados e vai começar um processo de reabsorção óssea. E aí se dá o início da lesão periapical. E juntamente com isso existem células de defesa circundando aquela região. Por que uma lesão periapical ela é circular? Porque existem células de defesa circundando essa infecção, porque o sistema imune é muito inteligente.
o sistema imune pensa assim, olha, já que nós não conseguimos eliminar essa infecção, nós vamos circundar essa infecção para que ela não se propague para o resto do corpo. Isso é maravilhoso. E nós, endodontistas ou clínicos que fazemos endodontia, temos essa sorte. Porque senão nós teríamos infecções muito grandes, maiores, por consequência de contaminações dentárias, de infecções de dente. Só que neste momento, ainda, mesmo com a presença da lesão periapical, nós temos 95% do conteúdo microbiano localizado dentro do canal radicular. Dentro do canal radicular. Então o que eu quero que você que está aí se preocupe? Em descontaminar dentro do canal radicular. Dentro. Porque nem todo caso que você dá patência você tem sucesso, e nem todo caso que você não consegue patência você não tem sucesso. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque nós temos em média 6 forames por raiz. Então quando você dá patência, você dá em 1. Os outros 5 forames precisam ser descontaminados de forma química e física. Por isso que nós precisamos de tempo para irrigar. Porque não é fácil descontaminar. Na radiografia tá lindo. A radiografia não me mostra o grau de inflamação. Aliás, nem a tomografia me mostra. Por isso que é importante você entender que quem é soberano é a clínica. Às vezes na tomografia tá lindo o tratamento, mas o paciente está com dor, ele está com fístula, ele está com edema. A clínica é soberana. Você tem que entender isso. Então você precisa se preocupar nesse momento com os 95% que estão dentro do canal radicular. Rodrigo, mas e os outros 5%? Os outros 5%, eles são classificados como actinomicose. Actinomicose. O que é isso? Infecção extraradicular. Os micro-organismos, eles se alojam na superfície externa da raiz. Na superfície externa da raiz. E eu vou falar 2 nomes complicados aqui. Você não precisa guardar isso, tá? Não precisa decorar isso. Por que chama actinomicose? Porque um dos micro-organismos que se aloja na superfície externa é um chamado Actinomyces israeli. E o outro micro-organismo é chamado de antigamente era chamado de Arachidea propionica, né? Hoje ele é um micro-organismo que sofreu uma modificação na sua nomenclatura, mas ele se aloja na superfície externa da raiz e faz com que nós tenhamos uma infecção extra-radicular. Ele chama Propionium Bacterium propionico. Isso faz com que, na maioria das vezes, nós temos clinicamente a presença de 2 fístulas na mesma raiz ou no mesmo dente. Isso é um sinal patognomônico. Muita gente me perguntou nos boxes de pergunta durante a semana sobre como identificar uma infecção extraradicular. Uma das características da infecção extraradicular é 2 fístulas no mesmo dente. Ou 2 fístulas na mesma raiz. Tá? Isso se for um dente uniradiculado. Tudo bem? Isso é importante. E esses casos são só resolução cirúrgica, né? Ou você vai identificar por meio da tomografia, porque o biofilme ele se torna tão grande na superfície externa da raiz que você consegue observar por meio da tomografia. Principalmente em lesões grandes. O que é uma lesão grande? Uma lesão que tem mais de 5 milímetros de diâmetro. Tá? Uma lesão que tem mais de 5 milímetros de diâmetro. Existe um artigo publicado pelo meu amigo Jorge Candeiro, junto com o professor Domênico Ricucci, junto com o professor Siqueira. Esse caso foi feito em Fortaleza, por ele, na clínica. Que ele fez o diagnóstico de infecções extrarradiculares. E muitas vezes, quando você vai fazer a parendodôntica, você observa uma superfície mais escurecida, mais enegrecida, alojada na superfície externa da raiz. Por que fica escuro? Por que fica preto? Por que fica meio esverdeado? Porque nós temos um micro-organismo prevalente ali chamado de Prevotella nigrescens. E a Prevotella nigrescens libera uma substância escurecida. E aí você tem uma deposição de uma estrutura mineralizada mais escurecida, como se fosse um capuz apical. E aí não adianta você dar patência, não adianta você irrigar com hipoclorito ou com clorexidina, não vai resolver. O caso é cirúrgico, tá?
Mas, pessoal, isso se trata de 5% dos casos. Então, de cada 100 casos que você faz no seu consultório, provavelmente 95 vai dar certo, 90, 95 vão dar certo e 5 vão fracassar, se você fizer uma endodontia de boa qualidade. Mas esses 5%, normalmente, eles são previsíveis. O que é previsível? É uma infecção que já está lá há muito tempo, o paciente chega no seu consultório e fala: doutor, de vez em quando sai uma bolinha de pus aqui, eu aperto, aí depois ela desaparece, E quando essa fístula está presente de forma crônica, é uma infecção crônica, não acreditem que só o pus sai. Saliva acaba entrando também. E quando a saliva entra, acaba mineralizando aquele biofilme que está lá na superfície externa. Então, casos onde existe um relato do paciente de uma infecção de um longo período de tempo, um abscesso crônico, que quando tem fístula, um longo período de tempo, pode saber que esse caso vai ser muito difícil. O que tem que mudar? Tem que mudar a sua abordagem no consultório. A hora que você senta com o paciente aqui na cadeira, você tem que explicar isso para ele. Fala: olha, nós vamos fazer o seu tratamento em 2 etapas. A primeira etapa vai ser o tratamento endodôntico convencional e nós vamos controlar a evolução dessa lesão, a regressão dessa lesão. Dependendo do padrão de evolução, nós vamos precisar lançar mão da segunda etapa do tratamento, que é a cirurgia parendodôntica. Vocês entenderam a minha abordagem? Eu não estou falando aqui que a endodontia não deu certo e você vai ter que fazer a cirurgia. Não. Até porque esse problema não é endodôntico. É culpa da endodontia que existe uma infecção extraradicular? Não. É uma limitação da anatomia e da microbiologia. Então você não tem culpa disso. Então você não pode falar que a sua endodontia não vai dar certo, que depois você vai fazer uma cirurgia para resolver. Não. A primeira etapa é convencional, a segunda etapa é cirúrgica. Se você resolver de forma convencional, maravilha, o paciente vai te amar para o resto da vida. Se você precisar da cirurgia, você já deu essa previsibilidade para o paciente. A minha abordagem, em todos os casos de lesão periapical grande, maior que 5 milímetros na tomo, a minha abordagem é essa. O paciente já está consciente que pode ser que eu tenha que fazer a cirurgia, mas não como uma falha da endodontia, como uma resolução, como um complemento, uma segunda etapa do único tratamento que eu vou oferecer para ele, que é a resolução do problema. Isso é bastante importante, tá? E, professor, mas não existe micro-organismos lá? Na maioria das vezes não. Quando existem micro-organismos na lesão, dentro da lesão, são os casos de abscesso dento-alveolar agudo. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Parece que deu um probleminha de conexão aqui comigo. Se vocês puderem me responder, por favor, me dê um feedback aí se está tudo bem a conexão, se estão me ouvindo. Travando. Tá tudo bem? Voltou? Nathalie, normal. Beleza, Hugo, obrigado, valeu. Só gente boa na live aí. Obrigado, pessoal. Existem infecções, existe microbiota na lesão nesses casos de abscesso agudo, né? Onde existe pus ali naquela região. E aí acaba acontecendo a presença de micro-organismos ali naquela área. Mas não é isso que eu quero que você se preocupe. Eu quero que você se preocupe com o que há de mais prevalente. O que há de mais prevalente? 95% das vezes nós temos biofilme dentro do canal radicular e 5% das vezes na superfície externa da raiz. Então eu quero que você entenda este processo. Você tem que fazer o que é o mais normal. O que é o mais normal? Micro-organismos dentro do canal radicular. Pessoal, por quê? Porque nós temos uma doença muito incidente, que é a periodontite apical. 52% da população mundial tem 3 lesões periapicais por indivíduo no Brasil. E nós temos que entender que nós trabalhamos numa área chamada de triângulo de perigo da face. Por que é chamada de triângulo de perigo da face? Pelo íntimo contato que nós temos dos dentes posteriores e anteriores com estruturas anatômicas importantes. Então os dentes anteriores e superiores têm contato com a fossa nasal, os dentes posteriores e superiores com o seio maxilar, os dentes inferiores, contato com o canal mandibular, contato com estruturas anatômicas importantes como artérias e veias de grande calibre,
artérias e veias de grande calibre, e pode ocorrer a propagação dessa infecção para outras áreas, e para a região média nós temos a base do crânio. Então as propagações, elas são muito preocupantes. E eu fico muito preocupado quando professores ou pseudoprofessores ou profissionais indicam um tratamento de abscesso dentoalveolar agudo em inserção única rápida. Por quê? Porque essa propagação pode acontecer para áreas importantes e nós podemos ter complicações muito grandes. Eu sou amigo de vários professores, de vários profissionais que são chefe de serviço de bucomaxilo de hospitais. E eles sempre me dizem que pacientes vieram a óbito por problemas dentários, por problemas endodônticos. É que nós não ficamos sabendo disso. Nós ficamos sabendo quando vem ao público, quando vem à rede social, quando passa no jornal, aí nós ficamos sabendo. Mas nós temos que ter responsabilidade perante esse tratamento. Não é possível que ainda existam profissionais que propaguem essa informação. Rodrigo, mas eu faço sessão única há 30 anos e tá tudo bem, você faz no seu consultório, mas você não pode ensinar isso. Porque a maioria das pessoas que estão te ouvindo não tem a sua experiência, não tem os equipamentos que você tem no consultório. Então há necessidade de responsabilidade pedagógica, de ensinar com responsabilidade. E quando você ensina com responsabilidade, aí sim, depois de 20, 30 anos, aí você pode fazer aquilo que você acredita ser melhor. Porque você já vai ter todo o seu arsenal para trabalhar. Aí você vai ter critérios para saber quando você pode fazer isso em uma sessão ou em 2 sessões. Mas a primeira coisa que eu sugiro para quem está me assistindo é ter autoconhecimento. Autoconhecimento sobre as suas limitações, sobre o seu conhecimento endodôntico. Porque a maioria das frustrações acontece quando você faz alguma coisa estando despreparado. Você faz procedimento que você não tem preparo para fazer, ou você não tem tecnologia para fazer, ou você não tem conhecimento para fazer. Então há necessidade de que você saiba que você está num determinado ponto do conhecimento, e isso é uma construção de conhecimento. Você não vai ser bom quanto o Hugo Bastos que está aí com 2 anos de formado. Não, cara, não existe outra forma. Ou você senta a bunda aqui no mocho, ou você estuda pra caramba e você treina pra caramba, ou você não vai conseguir. Não tem outra forma. Não existe milagre na endodontia, não existe sequência de instrumento pré-estabelecido. Ou você treina, senta, estuda e treina, ou não existe outra forma. Olha o outro grande profissional que está aqui, que tem meu máximo respeito, meu amigo Mamed de Goiânia, um dos grandes clínicos de Goiânia. Esses profissionais, Hugo, Mamed, dentre outros tão excelentes profissionais que estão aí, sabem do que eu estou falando. Nós que temos mais de 20 anos de profissão, nós fazemos o passo a passo do tratamento. E o que eu vejo na clínica, em dando aula, que quanto mais experiência nós temos, mais passo a passo a gente faz o tratamento. E aquele que é mais recém-formado quer pular a etapa. E na verdade era para ser o contrário. Você que é aí, que tem menos de 5 anos de clínica de endodontia, ou menos de 10 anos, você tem que fazer mais criteriosamente, passo a passo o tratamento. Professor, mas vai demorar. Vai demorar. Se você quer construir uma carreira sólida a longo prazo, vai demorar. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Professor, mas eu trabalho numa clínica onde me obrigam a fazer isso. Tudo bem. Aí eu vou parafrasear o professor Mário Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas eu acredito que você não quer trabalhar nessa clínica o resto da sua vida. Eu acredito que você vai querer ter o seu consultório, a sua clínica, trabalhar numa clínica multidisciplinar com profissionais respeitados. E aí você vai ter o respeito que você merece. É isso. Não existe outra forma. Ou você se dá o respeito, ou você se dá o respeito. Olha a Bruna aí também, um relato de profissionais extremamente experientes, 24 anos de mocho
e cada vez mais lento, trabalhando mais, irrigando mais, é isso. Agora, quem tem que fazer mais isso? Não é o Hugo, não é a Bruna, não é o Mamed. É você que tem menos de 5, 10 anos de formado. Quanto menos experiência, quanto menos tecnologia aplicada você tem, mais tempo você tem que demorar. E o que as pessoas me dizem aqui no Instagram ou no WhatsApp: professor, eu trabalho com uma pessoa que faz tudo em 40 minutos, faz tudo em 50 minutos. Tá, mas qual o resultado disso em 4 anos, 5 anos? Você tem que modelar profissionais que têm respeito, e aqui na live você tem um monte, para que você possa se modelar, para que você possa se espelhar. Cuidado com seus mentores. O seu mentor vai definir muita coisa. Você é um resumo das 10 pessoas que você anda, com as 10 pessoas que você mais conversa. Cuidado com isso. Isso é muito importante, tá? Legal, pessoal. Então vamos em frente. Microbiota inicial, quando tem polpa viva, aeróbio ou microaerófilos, porque tem oxigênio. Conforme o tempo vai passando, nós temos mais quantidade de gás carbônico, menos de oxigênio. Muda a microbiota para anaeróbio gram-negativo. E nós temos um outro tipo de infecção, que é uma infecção persistente, que são os casos de retratamento, que nós temos em torno de 10 a 20 espécies microbianas diferentes, onde a prevalência é acho que caiu um pouquinho, ficou mudo. Eu vou estar... Acho que voltou, Hugo? Dá uma resposta aí para mim, por gentileza. Vê se voltou, João. Vê se voltou agora. Legal. Obrigado, Nathalie. Perfeito. Então, eu vou estar em Portugal em junho. Então, para quem está aí e falou de Portugal, em junho, confirmado, estou em Portugal ministrando uma palestra. Legal? E nós temos uma microbiota, nos casos de retratamento, que é muito mais difícil de ser combatida. Por quê? Porque ela já passou por um processo de descontaminação e esses micro-organismos suportaram todo esse processo. Eles suportaram todo esse processo. Então, quando você vai combater, quando você vai fazer um retratamento, você sabe que a microbiota é anaeróbia facultativa, que são os micro-organismos extremamente difíceis de serem combatidos. Um exemplo deles, Enterococcus faecalis. Ele consegue ficar dentro do túbulo dentinário até 1 ano, onde ele liga um modo de viável, mas não cultivável. Ele fica lá como se fosse o modo start-stop do carro. Ele fica lá quietinho, ele não se multiplica, ele liga um modo de economia, mas se houver uma infiltração e entrada de agentes, novamente ele vai conseguir se multiplicar e levar o caso ao fracasso. Então, em caso de retratamento, sabendo da microbiota, por exemplo, eu tenho que agir contra esses micro-organismos. Quem que age contra esses micro-organismos do retratamento? Clorexidina 2% ou paramonoclorofenol, tá? Eles são padrões ouro na literatura contra esses micro-organismos. Então veja bem, não é usar o tempo todo clorexidina. E eu não sou, quem já assistiu a aula minha aqui sabe disso, eu não sou hashtag sessão única, nem hashtag 2 sessões. Eu não sou hashtag hipoclorito, não sou hashtag clorexidina. Eu não sou hashtag um aquém, nem hashtag um além. Quem decide com que eu vou irrigar? O caso clínico do meu paciente. Já passou o tempo que o ego da universidade decidia, ou a filosofia de tal professor decidia em qual limite apical você ia trabalhar. Para mim, mais importante do que a escola, mais importante que o professor, é o paciente que está sentado na minha cadeira. Então, quem decide o limite apical que eu vou trabalhar é o caso clínico do meu paciente, porque eu quero resolver o caso dele. Isso é o mais importante. Para mim, o paciente é o mais importante. Então, por exemplo, todo caso de retratamento por falha microbiana,
em algum momento ele tem que passar ou por paramonoclorofenol, junto com o hidroxicálcio na pasta, por exemplo, ou ele tem que passar por uma irrigação final com clorexidina a 2%, ou até mesmo uma medicação com clorexidina. Tá? Mas ele tem que passar por essas medicações. Por quê? Porque senão você não vai estar combatendo esses micro-organismos. Professor, mas eu faço e daí dá certo. Tudo bem. Mas a grande chance de você conseguir descontaminar usando essas medicações são maiores. Então eu recomendo muito que você faça o uso dessas duas substâncias. Em um outro momento a gente vai falar sobre tratamento, tá, pessoal? Hoje a minha proposta é só sobre microbiologia. Aí uma série de lives que a gente vai fazer e eu vou conversar sobre isso. Ou depois vocês podem me mandar o direct aqui que a gente vai falando sobre isso também. Então vejam, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que você entenda que é difícil descontaminar. É difícil descontaminar porque nós temos uma infecção em forma de biofilme. Nós não sabemos a quantidade de micro-organismos que está lá. Nós não sabemos a virulência. Nós não conhecemos a imunidade do hospedeiro. E você precisa tratar todos os casos como se fossem difíceis. Porque essa infecção, além de ser difícil de erradicar, ela está num ambiente hostil, que é a anatomia endodôntica. E trabalhando há 11 anos na Universidade de São Paulo, trabalhando junto com grandes professores, fazendo pesquisa, trabalhando com microtomografia, eu posso dizer para vocês hoje que cada dente é uma impressão digital. Cada anatomia endodôntica é uma impressão digital. Não existe uma infecção, não existe uma anatomia igual a outra. Todas são diferentes. Daí a necessidade de um planejamento adequado, de uma descontaminação adequada. Então a minha sugestão de hoje a minha dica é, não importa quantas sessões, não importa o quanto você vai demorar para descontaminar. Você tem que estar disposto a isso. Você precisa ter esse objetivo. Esquece o número de sessões. O mais importante é estar disposto a descontaminar. E quem está aqui na live, quem assistiu minha aula, sabe que a infecção é difícil de erradicar e a próxima live vai ser só sobre anatomia, a gente vai falar só sobre anatomia. Sabendo disso, que a infecção é difícil de erradicar e a anatomia é difícil, se você a partir de agora rapidamente fizer o preparo e obturar, saiba, você tem consciência que você pode estar deixando muitos micro-organismos dentro do canal radicular. Radiograficamente vai estar lindo. Na radiografia vai estar maravilhoso. Mas quem disse para você que uma radiografia bonita ou uma tomografia bonita, você vai ter sucesso a longo prazo? Fiquem com essa reflexão. Pessoal, eu queria agradecer demais. A minha proposta era 1 hora de live. Nós estamos fechando 59 minutos agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós tivemos uma média aqui de 70, 75 pessoas que ficaram frequentemente na live. O projeto é disseminar conhecimento de qualidade na rede social. Nós vamos disseminar. E o meu objetivo aqui é servir você que está aí para que você tenha conhecimento do que é uma endodontia séria, responsável, de resultado, para que você consiga construir uma carreira sólida ao longo do tempo. Então a minha proposta é te ajudar e nós vamos conseguir construir isso junto. Pessoal, obrigado, um ótimo sábado para vocês, aproveitem a família, descansem e a gente está junto. Qualquer coisa, contem comigo. Um forte abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.